Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje, um vídeo que me pediram muito nos últimos dois que eu soltei. Eu dei um sumiço do YouTube porque a vida está muito corrida, muito trabalho. E graças a Deus não tive tempo, graças a Deus. Mas hoje eu estou aqui, muitos me pediram para falar sobre o Lauschkey MK4, como eu faço para utilizar ele da forma que eu quero, ou seja, configurar faders, knobs e os pads, né, para fazer o que eu quero que eles façam, porque basicamente o Lauschkey MK4 ele já vem com uma pré-configuração de fábrica para algumas DAWs e acaba que quando você só pluga e tenta usar, você fica limitado pelo que ele já vem pré-setado, e isso não é legal para quando a gente quer montar da nossa forma, né, o nosso set ali no Ableton ou no Mainstage, enfim. Eu vou estar ensinando como é que faz essa configuração no seu controlador para você utilizar ele, mapear o que você quiser, para os faders que você quiser, o botão que você quiser, os knobs que você quiser. Então é basicamente isso. Agora a câmera vai vir para o computador e para o Lauschkey. Valeu? Beleza, agora a gente está aqui com o controlador na mão. É o Lauschkey MK4, vocês com certeza já devem conhecer, da Novation. Modulação, pitch bend, 9 faders. Esses botões aqui também são mapeados, dá pra gente mapear. Tem os botões centrais que a gente não vai usar muito, só o Shift, vocês vão entender o porquê. Os knobs, que basicamente são 8, mas dá para transformar em 16, porque ele tem como mudar aqui, ó, o banco. São como se fossem dois bancos que duplicam isso aqui. E os pads, que a gente também vai mapear. Para fazer todo esse mapeamento, agora a gente vai para a tela do computador, porque é ali que vai funcionar tudo. Basicamente, o que a gente precisa ter instalado no nosso computador para fazer esse controle é o Novation Components, que tem como você fazer de forma online pelo seu navegador, ou você pode instalar o programa no seu computador. Então você vai procurar por Novation Components, aí já vai estar aqui, ó, Novation Components. Você pode entrar de forma online ou você pode instalar. Eu indico vocês instalarem. Aqui, ó, vocês vão baixar esse programa, Novation Components. Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. Então, eu vou abrir ele aqui. Assim que vocês forem abrir, vocês vão ter que entrar com sua conta da Novation e tudo mais. É bem rápido de fazer e ele vai identificar, já identificou o meu controlador aqui. O que acontece? Vamos lá. Todos esses knobs, faders, botões, ele já vem pré-setado para algumas DAWs e, como eu disse, algumas DAWs e se eu não me engano, tem até do Contact também. Não, acho que esse não vem. Mas ele já vem pré-setado. Só que a gente consegue customizar tudo isso. E dentro desse programa a gente tem basicamente 4 bancos de customizações para cada coisa. Então a gente pode customizar 4 tipos de faders. Vocês vão entender. Vamos lá. A gente vai clicar aqui em New Custom Mode. Só para vocês entenderem aqui, eu já tenho os meus, ó, Drumpad, Synths, Ultimate, controle que eu vou mostrar para vocês, volumes, pads contínuos, knobs. A gente vai criar. Vocês vão precisar fazer o quê? Vamos falar de fader primeiro. A gente vai criar novo Custom Mode, Faders. Beleza. Aqui a gente tem todos os faders e esses botões aqui são os botões que se encontram aqui embaixo. Então, Thiago, eu quero definir que esses faders eu vou controlar os meus timbres. Então aqui quero que o fader 1 aumente o volume do piano. Eu quero que o meu fader 2 aumente o som do meu EP. Eu quero que o meu fader 3 aumente o som do meu pad. Eu quero que o fader 4 aumente o som do meu string. E assim sucessivamente. Hammond.
Synth, enfim, Bells, enfim. A gente só botou o nome aqui, mas a gente precisa dizer pro fader que fader a gente não vai mexer muito. Vocês vão entender que esses parâmetros aqui no fader a gente não mexe muito porque ele já vem pré-setado, basicamente. É só a gente saber a porta. A gente precisa, o que acontece? A gente tem 127 portas, vou chamar de portas, tá? Para distribuir em todos esses botões. Então a gente tem que fazer isso de forma organizada. Vamos começar pelos faders, então você numera. Bota aqui, bota a porta 1 para o fader. Aí 2. 3. 4. E assim vai. Vai aqui até o 9. E os botões continuam 10, 11, 12, 13, até acabar toda essa etapa aqui. Faz por camadas, tá? Faders e botões, knobs e depois os pads. Para você não se perder na questão das portas, porque na minha configuração já me perdi todinho e isso atrapalha. Mas organiza a questão das portas, isso vai ser muito importante para vocês. E basicamente é isso. Aí vocês vão botar aqui os faders, tá? Os faders é basicamente isso. Os botões eu vou dizer o seguinte. Eu quero que quando eu aperto esse botão, basicamente eu vou estar mudando o Instrument Rack, Select. Botar Instrument Rack IR1, IR2. Vocês vão entender esse IR, porque eu tô configurando de acordo com o Ableton, do que eu vou usar lá. Então primeiro eu entendo como é meu set, depois eu configuro o meu controlador. E nos botões a mesma coisa, a gente vai escolher uma porta para ele, seguindo uma regra de 1, 2, 3, 4, para não se perder. Esses botões não pode ter números iguais, ou seja, o botão com a porta 11, aí depois eu configuro um knob com a porta 11 também, porque vai dar conflito. Quando você mexer numa coisa, vai atuar em outra. Então ele tem que ter um número só dele. A única coisa que vocês têm que ficar ligado aqui nesse programa na hora dos botões é aqui, ó, nesse parâmetro. Momentary, vou ler em português e inglês. E toggle. Esses dois modos aqui é um liga e desliga e um pad, como se fosse um pad. Quando você liga e desliga, basicamente você aperta o botão e você liga alguma coisa, você aperta o botão de novo e você desliga aquela coisa. E tem o modo de apertou, enquanto você aperta ele está ligado e quando você solta segura. Então são dois modos de apertar o botão. E para cada configuração dentro do Ableton você vai usar uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou disparar um pad contínuo. Eu preciso que quando eu aperte, aquele pad fique ativo sem parar, e quando eu aperte de novo, ele desativa. Para o pad contínuo eu preciso dessa função. Quando eu quero usar um pad, por exemplo, para me trocar de timbre, eu só quero apertar para ele trocar de timbre. Eu não quero que eu aperte e ele fique. Eu preciso que eu aperte e ele só pule. No momento que eu aperte, ele ativa e desativa. Rápido. Uma troca de alguma coisa. Então, para isso que tem esses dois modos. O Momentary e o Toggle. Vocês vão entender como que isso é configurado. Então, é basicamente isso. Fader é isso. Eu vou dizer aqui, para que eu vou usar o fader? Basicamente, eu vou nomear, porque quando eu for mexer aqui no fader, vai aparecer um nome aqui, então é uma forma de você se organizar. E eu digo aqui, esse é o meu Ableton Custom 1. Ableton Custom. Aí eu vou salvar como tá vendo aqui que ele criou Ableton Custom? Basicamente o que eu preciso fazer é o que? Eu já salvei. Tá vendo aqui que tem Send to Loudkey MK4, enviar para o seu MK4. Então você aperta aqui, aí aqui que aparece os 4 bancos de customizações.
Ou seja, eu tenho como criar pré-definições para os meus faders e botar em 4 pré-definições diferentes. Então, eu não uso, eu só uso uma basicamente. Aí eu basicamente vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, eu quero que essa configuração toda que eu fiz vá para o banco 1. Eu aperto o banco 1 e mando para o MK4. Você vai ver que ele vai dar uma atualizaçãozinha ali, mas eu não vou fazer, senão vai sair o meu. E é basicamente isso. Quando você for lá no seu Ableton, ele vai estar disponível essa configuração para você usar. Vou estar mostrando um pouquinho de como que eu montei o meu, ó. Por exemplo, Knobs. Os meus Knobs são como? Eu criei o New Custom Knobs, aí eu cheguei aqui no meu Knob e botei. O Knob 1 eu uso para mexer no reverb da livraria Ultimate. Eu vou estar mostrando para vocês depois essa livraria que eu adquiri do Juno Pociúncula. O meu Knob 2 eu mexo no compressor, o meu Knob 3 eu mexo no delay, mexo na quantidade do efeito 1, na quantidade do efeito 2, no meu preset de Hammond, no meu pad contínuo, esse aqui é o volume do pad contínuo, e meu volume master do Ableton. É assim que está configurado. Aí vocês podem ver que muda aqui, ó, porta 21, 22, 23, 24, 25, 26, enfim. E é só isso, gente. Eu salvo e eu envio para o MK4. Os meus pads, meus volumes lá, vamos nos meus faders. Aqui, eu botei Ultimate Piano, que eu aumento o piano da livraria Ultimate, Ultimate ProWrite, que eu aumento o piano ProWrite, Ultimate EP, que eu aumento o EP, o pad, o synth pad, o meu string, meu Hammond, meu synth, bells. E aqui, ó, portas 71, 72, 73. Você viu que eu me perdi todinho, né? Começa no 71. Aqui, eu uso esses botões aqui para me navegar pela minha livraria. Então, vocês vão entender. Lá na livraria Ultimate Stage 2, eu tenho como vários parâmetros lá e eu defini esses botões para navegar dentro desses parâmetros. E a partir do rosa aqui é para navegar dentro do Ableton. Então aqui quando eu aperto no rosa, eu abro a telinha do Hammond, para mim ver como é que está a configuração do Hammond. Quando eu aperto no azul aqui, eu abro a telinha do meu pad contínuo, enfim. É basicamente isso. Aqui a gente só vai setar, só vai dizer o nome, vai botar a porta e vai definir como esse botão vai atuar. Você pode ver que todos esses daqui, ó, são momentâneos. Só o último, abrir livrarias. O que eu defini para esse botão? Que toda vez que eu aperto aqui, quando você abre o Ableton Live, as livrarias que você tem, elas não vêm abertas. Quando eu aperto esse botão, elas abrem todas. Então ela vai abrir o Contact, ela vai abrir o Hammond e vai abrir o pad contínuo. E depois eu só fico navegando entre eles, entendeu? Aqui, então, eu uso Toggle, que é apertar para abrir e apertar para fechar. Aperto ativo, aperto de novo desativo. Aqui é questão de pads agora. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Você lembra que eu falei que toda vez que a gente vai jogar para o MK4 a gente tem 4 tipos de customizações? O pad eu utilizei. O meu primeiro, no meu banco 1 de pads, Shift 1, eu uso os meus pads contínuos. Então eu já coloquei até aqui como se fosse um formatozinho das teclas do piano. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Os brancos estão desativados, tá vendo? Tá tudo no canal 0 aqui, eu não uso. E eles eu preciso usar Toggle, porque vocês vão entender, dentro do Contact dá um probleminha quando você usa o momentâneo. Então, quando eu vou configurar pads contínuos, eu uso Toggle, tá? Meus synths, os synths eu uso dentro do Ableton. É um instrumento hack que eu uso lá e eu boto os synths, aqui eu defino para eu mudar qual timbre eu estou usando. Então, se eu estou no synth 1, se eu vou mudar para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, enfim. São só 5 que eu uso e neles eu tenho que usar o momentâneo, o botão momentâneo. E drum pads eu montei, mas eu nem uso, gente, nem uso. Eu usava uma livraria que tinha drum pads, mas aí eu nem continuei usando não. Então é basicamente isso, você vai criar um novo custom mode de
fader, knob ou botão e você vai definir o que ele vai fazer. A única coisa que vocês têm que ficar ligado é na hora de definir os botões, que é momentâneo ou toggle lá, né? Que é só para você bater ele e funcionar só quando você encostar. E isso vai muito de teste, tá? Eu não consegui, assim, tem coisas que teoricamente tinha que ser momentâneo, mas não funciona. Então, assim, vamos supor, você foi lá, mapeou um botão. O que aconteceu comigo, por exemplo, dentro da livraria do Ultimate? Eu apertava para trocar o pad, para trocar o timbre, aí eu defini um botão. Eu queria que eu apertasse, ele só pulasse 1. Aí o botão estava configurado, eu apertava, ele pulava 1, quando eu soltava ele pulava mais 1, então ele dava um duplo pulo. E eu não queria isso. Aí eu vim aqui e inverti, mudei de momentâneo para toggle e funcionou. Voltando, gente, que a bateria da câmera acabou, mas basicamente é isso. Para configurar fader, vocês não vão ter problema nenhum. É basicamente só dizer o nome e a porta que vocês precisam. E jogar, salvar a configuração, obviamente. Você vai salvar essas configurações aqui e depois você vai jogar para o seu controlador. Salvar, você está salvando no computador, dentro das suas configurações, dentro da sua conta. Para você enviar para o seu controlador é aqui. Por exemplo, eu quero que meu botão... Eu tô aqui tô mexendo nos meus pads contínuos. Aí eu quero que meu botão de azul fique, sei lá, vermelho. E eu salvei, mas não alterou aqui. Para eu jogar essa configuração para cá, eu tenho que vir para cá, selecionar o banco. Eu sei que meus pads estão no meu banco 1. Salvei e aqui já alterou a cor para vermelho. Então vou voltar para azul aqui, porque não é como eu quero. E agora eu não sei mais qual é o azul. É esse aqui. Salvar. Salvei, não alterou ainda. Aí agora eu subo no meu banco 1. O banco 2 é meu Ultimate Control. É aqui que eu controlo a livraria. Configurei botões de trocar timbre, mudar o estilo de piano, mudar o estilo do reverb. Aqui é o tap delay. Aqui eu mudo eu vou para camada de delay reverb. Aqui eu mudo a configuração do delay e do reverb. E aqui eu mudo aonde eu tô em relação a efeito, compressor e equalizador, porque tem 3 abas. Aí eu mudo as abas aqui. E é basicamente isso. E com isso tudo configurado, a gente vai lá dentro do Live, Ableton Live. Só fechar isso aqui, senão dá conflito. Salva tudo e fecha o componente, senão dá conflito, tá, gente? A gente vai abrir o Ableton Live. Primeira coisa que a gente vai fazer no meu computador é Command vírgula, mas é Ctrl vírgula. Ou você vem em Options, não lembro agora, que eu uso o atalho. É nas preferências, Settings. E você vai vir aqui em MIDI, tá vendo que ele vai identificar o seu Launch Key. Só que tá vendo esse Control Surface? Se você utilizar o Control Surface e tiver aqui Launch Key MK4, olha o que vai acontecer aqui no meu controlador. Vai mudar tudo. Live 12, ele já veio para a configuração que tem do Ableton Live. Ou seja, eu perdi tudo aquilo que eu tinha feito. Então eu preciso aqui nesse Control Surface, eu preciso desativar. Vim aqui colocar nada. Não quero que meu controlador controle a livraria. O Ableton, a DAW no caso. Ele só vai controlar o input e output. Se vocês quiserem, é só copiar essa telinha aqui. Basicamente, de configuração é isso. E a partir do momento que eu estou dentro do Ableton, lembra que a gente configurou os bancos de customização? Então vamos lá. Shift, eu aperto e seguro o Shift. Você pode ver que muda tudo aqui. Quando eu aperto e seguro o Shift, tá vendo aqui? Custom 1, Custom 2, Custom 3, Custom 4 são os bancos. Então os meus faders e os meus botões estão configurados no Custom 1. Então eu aperto o Shift e aperto o Custom 1. E agora toda aquela configuração que eu fiz já está aqui. Se eu apertar Custom 2, já mudou tudo, tá tudo azul. Eu não tenho nada configurado para cá. Então é o Custom 1. Todas as minhas configurações, cores que eu coloquei. Shift, mesma coisa os pads, tá vendo? Aqui eu tenho Custom 1 até o Custom 4 aqui embaixo. Aí meus pads contínuos estão no Custom 1, por exemplo. Tudo azul.
Shift Custom 2. Aqui eu tomei a configuração da livraria. Custom 3 é onde eu defino meus synths. E o Custom 4 é onde eu jogava os drum pads, mas eu não uso mais. Então aqui eu preciso botar pad contínuo. Beleza, eu jogo aqui o pad em dó, ele fica ativado, tá vendo? Ficou em verde. Aí deixo ali e vou para minha livraria. Shift Custom 2, eu vou para a livraria. E é basicamente isso. E em relação aos knobs, é aqui em cima, aqui, ó. Aqui em cima vocês vão ver também que tem Custom 1 até o Custom 4. Aí, os meus knobs estão no Custom 1. Se eu vier aqui em Custom 2, já mudei a configuração dos knobs. Eu não tenho nada no Custom 2, então não tem nada aqui. Então é Custom 1 nos knobs, entendeu? É basicamente isso. Segura o Shift e define. Aqui você está definindo, nesses Custom aqui, você está definindo fades desses botões. No Custom de cima, aqui, você está definindo knobs. E aqui embaixo você está definindo os pads. Basicamente isso. E é só isso, gente. Shift, botei no Custom 1. Aí eu vou vir aqui na minha livraria. Vou abrir aqui a que eu estou usando no momento. Estamos aqui com o meu set. E, por exemplo, meu fader está direcionado. Tá vendo que não está acontecendo nada aqui, ó. Mas lembra que eu falei que eu aperto aqui, eu abro todas as livrarias, ó. Apertei, mudou de cor. Demora um pouquinho porque ele abre tudo ao mesmo tempo. Pronto, abriu ali os pads, tá aqui na tela. Tem aqui a minha aba de Hammond, pads e Ultimate. Então eu aperto aqui, eu abro o Ultimate, eu aperto aqui, eu abro os Hammonds e eu aperto aqui e vou para os pads contínuos. Isso aqui é só para visualização, porque como eu toco longe do computador e eu preciso ver, é basicamente isso. Meu fader 1 eu configurei para dentro da livraria. Aí são duas camadas, tem a camada Ableton e tem a camada que você vai controlar livrarias dentro do Kontakt. Então entenda assim, o Ableton é a camada superficial. O Kontakt é uma camada dentro de um outro programa. Então você coloca o Kontakt dentro do Ableton e o Kontakt você vai controlar uma livraria. Então assim, lembra que a gente definiu uma porta? Para todos os botões a gente definiu uma porta? Se o Fader 1 estiver configurado para controlar qualquer coisa dentro do Ableton, que é a camada superficial, você não vai conseguir botar esse fader para controlar nada dentro de qualquer livraria no Kontakt. Então, para você colocar esse fader para trabalhar dentro do Kontakt, ele não pode ter nada mapeado dentro do Ableton, senão não vai funcionar. Que o Ableton é a prioridade. Se você configurar qualquer botão dentro do Ableton, ele vai ficar travado no Ableton, ele não vai configurar mais nada. Então, meu fader está dentro da livraria ali, ó. Tá vendo? Banco A, aqui é o meu banco de pianos, e aqui eu controlo o volume. Aqui eu mudo os bancos, tá vendo? A, B, C e D. O meu banco B, fader 2 que muda o volume. Meu banco C, fader 3 que muda o volume. Meu banco D, fader 4 que muda o volume. E é basicamente isso, gente. Você vai controlar, vai utilizar os seus botões dentro de livrarias ou dentro da própria DAW. Na livraria aqui você já sabe, né? Você vai mapear automaticamente dentro do Kontakt. Ou na DAW você vai colocar MIDI, vai clicar onde você quer mexer e você vai definir aqui. Depois que você faz toda essa configuração lá dentro do Components e muda e coloca aqui a customização que você fez, basicamente todos os botões vão vir zerados e você vai mapear da forma que você quiser. Bem simples. Então é isso, galera. Esse vídeo, eu sou muito ruim para gravar vídeo, cara. Eu falo, eu não tenho script, eu me embolo, eu falo tudo na minha cabeça, eu não gosto de escrever, de definir o que eu vou falar, coisa por coisa. Eu gosto de ligar a câmera e falar, e acaba que às vezes eu me embolo, eu volto, aí eu falo coisa e repito aquela mesma coisa, mas eu tento passar para vocês da forma mais didática, mais explicada e mais mastigada para vocês, porque às vezes é umas coisas muito complexas para ensinar muito rápido. Então, para quem já entende aí um pouco mais, já é mais familiarizado com computador, com tecnologia, vai achar, muito redundante, mas tem gente que não entende de teclado, entende muito, mas não sabe lidar com as tecnologias, então a gente tem que deixar um pouquinho mais mastigado. Qualquer dúvida, só me falar nos comentários aí do que eu vou responder.
Eu sei que é um assunto um pouquinho complicado essa configuração, mas vocês vão ver que fazendo ali, pegando a manha, é muito simples, muito simples. E eu vou estar gravando um vídeo falando sobre essa livraria do Júnior Porciúncula, a Ultimate, que é uma livraria muito top. E se vocês quiserem, eu posso estar fazendo vídeo mostrando minuciosamente como é o meu mapeamento. Que eu mostrei um pouquinho ali, mas eu vou dizer como eu pensei, por que eu pensei naquilo, por que eu mapeei daquela forma, porque é interessante para mim, mas entendendo que é só uma ideia e você tem que adaptar isso ao seu estilo, ao que você precisa, ao como você toca, ao que você usa. Então é basicamente isso. Valeu, gente, muito obrigado. Desculpe a demora para fazer esse vídeo, mas estava um pouco enrolado. Mas é isso, muito obrigado, é nóis.